Olá, tudo bem? Bom, fui instruído a fazer uma temática meio assustadora hoje, por ser sexta-feira 13. Eu fiz o meu melhor. Vamos ver se vocês vão achar horrível bastante. Tá. Então, bom, o título é Horrores de Mundo Sem Escolha. Estamos falando de matemática, então quem já ouviu falar nesse rapaz aqui, talvez desconfie de que tem algo a ver com ele, né? Então, o que é o axioma da escolha? O axioma da escolha é uma afirmação, assim, perfeitamente razoável. Se você tem uma família indexada em I, digamos, de conjunto, uma família não vazia, de conjuntos não vazios, o produto cartesiano dessa família de conjuntos vai ser não vazio. Faz sentido, né? Uma afirmação, assim, ingênua, amiga, que não faz mal a ninguém, né? Uma coisa que faz todo sentido. E daí, acontece que tem gente que tem um problema com essa afirmação totalmente ingênua, perfeitamente razoável, porque ela tem algumas consequências que são, de acordo com o senso estético de algumas pessoas, desagradáveis. Tá? Uma bastante famosa é o chamado paradoxo de Banach-Tarski, que diz que, basicamente, você consegue pegar uma esfera no espaço tridimensional, você consegue particionar essa esfera numa quantidade finita de pedaços e remontar esses pedaços de um jeito que você consegue duas esferas rigorosamente idênticas à primeira. Isso é um pouco não intuitivo, e daí as pessoas se assustam um pouco com isso. Você consegue duplicar objetos, assim, aparentemente fazendo nada. Pensem que esse bichinho aqui é tridimensional, tá? Senão não vale, mas tudo bem. E daí as pessoas usam o paradoxo de Banach-Tarski para dizer, poxa, axioma da escolha. Contava tanto com você, estava confiando em você e você me apronta uma dessas, né? E daí as pessoas usam o paradoxo de Banach-Tarski como argumento para dizer, não, o axioma da escolha não deveria valer. Isso aí está errado, isso aí, né? Vamos tentar entender como que pode ser verdade uma coisa bizarra dessas, né? Que é o axioma de o paradoxo de Banach-Tarski. Você pensa, não, mas como que eu posso quebrar uma esfera numa quantidade finita de pedaços e daí remontar os pedaços de tal maneira que eu consegui duas esferas idênticas ao original? É um pouco contra-intuitivo, mas, na real, qual que é o problema? Né? Vamos parar para pensar. Por que não poderia ser possível você fazer isso? A ideia que é paradoxal nisso é que você pensa, eu quebrei a minha esfera numa quantidade finita de pedaços, quando eu remontei os pedaços de outro jeito, tudo que eu fiz com cada pedaço foi ou rotacionar ou transladar. E quando eu faço isso, eu não mudo o volume, não mudo quanto espaço esse meu pedaço está ocupando. E daí você pensa, bom, se eu conseguir remontar, quebrei em vários pedaços, eu só transladei ou rotacionei cada um deles, depois montei de novo, ao transladar e rotacionar, o volume deles não mudou. Então, quando eu consigo montar, eu deveria preservar o volume de cada um deles e, portanto, o volume da figura total. Certo? No fundo, é essa a origem da sua sensação de, meu Deus, isso não poderia ser verdade. Né? Acontece que existem conjuntos estranhos. Isso aqui já é sabido desde 1905, né? O teorema de Vitali fala que, graças ao axioma da escolha, a gente consegue subconjuntos de Rn que não são mensuráveis. O que quer dizer mensurável? Mensurável quer dizer que você consegue dizer quanto espaço ele ocupa. Né? E por quanto espaço ele ocupa, depende de onde você está. Né? Então, por exemplo, se você estiver na reta, quer dizer que é um subconjunto da reta ao qual você não consegue atribuir uma noção de comprimento. Né? Quanto espaço na reta ele ocupa, você pensa em termos de comprimento. Se você estiver falando de R2 no plano, então um cara que não é mensurável é um cara cujo, assim, você não consegue medir quanto espaço ele ocupa, e espaço no sentido do plano quer dizer área. Então você não consegue dizer qual que é a área desse conjunto. E no caso de R3, é um subconjunto ao qual você não pode atribuir um número que é o volume dele. Então, existem, a moral da história do teorema de Vitali existem subconjuntos, no caso de R3, que não tem volume.
Isso talvez seja um pouco contra-intuitivo, mas é o que possibilita coisas como, por exemplo, o paradoxo de Banach-Tarski. Então, é aquele argumento de eu quebrei, transladei, rotacionei, o volume não mudou e daí o volume dobrou, como assim? Pois é, não tinha volume para começo de conversa. Então, esse que é o problema, né? Então, isso é uma da escolha pregando peças, né, gente? Isso é o que eu acabei de falar. Se você conseguisse ter um volume associado a essas peças, você não teria o paradoxo de Banach-Tarski, porque daí o volume da figura final, depois que você remontou, seria preservado, seria o mesmo volume que a figura inicial. Já falei isso. E o que torna o paradoxo de Banach-Tarski possível é justamente a existência desses conjuntos que são não mensuráveis, que vão ser essas peças, né? E daí a situação é a seguinte: o axioma da escolha, usando ele, né, ele é usado para demonstrar o paradoxo de Banach-Tarski, e para que haja o paradoxo de Banach-Tarski, é necessário que você tenha conjuntos não mensuráveis, porque se as suas peças todas tivessem volume, você não ia conseguir quebrar, remontar e ter o dobro do volume total, né? E daí muita gente não gosta do paradoxo de Banach-Tarski e usa isso como argumento para dizer, o axioma da escolha, errado, né? Mas assim, a título de motivação, você poderia falar, mas espera, o paradoxo de Banach-Tarski implica a existência de conjuntos não mensuráveis. Então, se não existissem conjuntos não mensuráveis, não daria para a gente ter o paradoxo de Banach-Tarski. Então, em vez de reclamar do axioma da escolha, a gente poderia reclamar desses caras aqui. Porque se você não tivesse conjuntos não mensuráveis, o mundo seria lindo, belo, com coelhinhos saltitando e passarinhos voando. E tudo seria uma maravilha, né? Então, você poderia pensar, o problema está nesses caras aqui, né? Então, axioma da escolha, por que atacar o axioma da escolha? Vamos atacar os conjuntos não mensuráveis, né? Que absurdo. Eles que possibilitam esse tipo de aberração, né, no nosso mundo. E daí é justamente o que você pode se perguntar. Se não existissem conjuntos não mensuráveis, como seria um mundo de fadas em que todos os conjuntos de R3, digamos, eles têm um volume associado, todos os conjuntos de R2 têm uma área associada, todos os conjuntos da reta têm uma noção de comprimento associado, né? Como será que seria? Seria bem ruim. Seria bastante ruim. Se você tiver... temática. Sexta-feira 13, né? Então, a ideia é justamente essa. Você pensa, cara, vai ser muito pior. Você vai estar num universo em que coisas muito mais bizarras do que o paradoxo de Banach-Tarski acontecem. E... vou convencer vocês disso, né? Considera a seguinte afirmação. Se eu pego um conjunto X e eu particiono ele em vários pedaços, eu não posso ter uma quantidade de pedaços que é maior do que a quantidade de elementos do meu conjunto. Certo? Isso é meio que natural, intuitivo. Acho que não tem muito o que questionar dessa afirmação. Você tem a impressão que é óbvia, mas em matemática a gente aprende que mesmo que é óbvio precisa ser provado. E o fato é que isso é uma consequência do axioma da escolha, mas sem o axioma da escolha você não consegue afirmar com certeza que isso é verdade. Mas você gostaria que fosse verdade, certo? Então, assim, se eu quero viver num mundo que eu considero saudável, isso aqui tem que acontecer. Concorda? Pois bem, se você viver num mundo em que todo subconjunto da reta é mensurável, então você consegue particionar o conjunto dos números reais uma quantidade de pedaços que é maior do que a quantidade de números reais que existem. Estranho. Não dá. Horror. Não é? E o objetivo é justamente convencer vocês disso. Então, um mundo em que todos os subconjuntos da reta são mensuráveis é um mundo que tem aberrações que, não sei, a meu ver, são muito mais inaceitáveis do que o paradoxo de Banach-Tarski.
aceita que tudo bem, tem peça que eu não consigo atribuir volume e, ó, paciência, dá para ser pior que isso. Né? Então vamos dar uma ideia de por que isso aqui é verdade. Tá. Ó, vamos considerar uma relação binária. Tá? Então a gente vai amarrar certos pares de números reais, né? Um número real ao outro. Então vamos dizer que x e y estão relacionados se eles estão no intervalo de -1 até 1 e a diferença deles é um número racional, ou se eles não estão nesse intervalo e eles são iguais. Tá? Isso dá o que a gente chama de relação de equivalência. Né? Relação de equivalência quer dizer que, basicamente, se o x está relacionado a y, então o y também tem que estar relacionado a x. O x tem que estar relacionado a si mesmo. E se x está relacionado a y e y está relacionado a z, então o x está relacionado a z. Né? E a parte bacana é que sempre que você tem uma relação desse tipo, em que você junta os parzinhos de pontos desse jeito, você consegue quebrar o seu conjunto em classes de equivalência. Então, se você tem uma relação de equivalência, você consegue particionar o seu conjunto nas sacolas dos caras que são equivalentes entre si. No caso, para essa relação, as classes de equivalência, como é que elas são? Para cada número que não está no intervalo que vai de -1 até 1, você tem como uma classe de equivalência o número sozinho. É uma sacola que só tem um cara lá, que é esse número. E daí, para os números que estão entre -1 e 1, as suas classes de equivalência, o que elas são? Elas são uma coisa meio esquisita, mas são conjuntos de números do intervalo de -1 até 1, em que a diferença de quaisquer dois dá um número racional. Tudo bem? É isso que você faz. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que se todo subconjunto da reta é mensurável, então se para todo conjunto de números reais você consegue atribuir qual que é o comprimento desse conjunto, qual que é o tamanho dele, quanto espaço ele ocupa, o conjunto de todas essas classes de equivalência aqui vai ter mais elementos do que o conjunto dos números reais, o que é bastante assombroso, eu diria. Não sei, vocês parecem que estão aceitando, tudo bem. Não, cara, está muito errado. Assim. Tem que ter algo de muito errado com o seu mundo se esse tipo de coisa é permitido. Então vamos ver. O conjunto dos números reais é igual à união disjunta dessas classes de equivalência. Tá? E vamos lembrar, então, essa é a nossa relação. Repara que você tem pelo menos a quantidade de classes de equivalência que você tem aqui é pelo menos a quantidade de números reais. Por quê? Porque você tem aqueles pontos sozinhos, que estão fora do intervalo de -1 até 1. Né? Então, por exemplo, se você pegar a função que pega o número real, x, e leva em x mais 15, se ele for positivo, e leva x em x menos 29, se o x for negativo, ela vai pegar cada número real x e vai mandar numa classe de equivalência dessas que só tem um carinha. Então você tem pelo menos tantas classes de equivalência quanto números reais, porque essa função é injetora. É isso que a gente usa para comparar tamanho de conjunto. A gente fala que um conjunto tem tamanho menor que o outro se a gente consegue fazer uma função injetora do primeiro para o segundo. Tudo bem? Ok. Então, a gente tem pelo menos tantos elementos em A quanto elementos em E. E o que a gente vai mostrar é que não vale o contrário. Então, a gente não tem mais elementos em R do que elementos em A. Isso, portanto, vai nos dizer que existem mais elementos nessa família A de conjuntos do que números reais. Então, você conseguiu quebrar o seu conjunto dos números reais em mais pedaços do que existem números reais. O que não faz muito sentido. Certo? Vamos ver como é que isso acontece. A gente vai mostrar que não existe uma função injetora do seu conjunto desses pedaços no conjunto dos números reais. Vamos imaginar que existe, né? Vamos mostrar por absurdo. Imagina que você conseguiu fazer uma função injetora desse conjunto de pedaços no seu conjunto dos números reais. Daí, porque você tem uma ordenação natural do conjunto de números reais, você consegue comparar dois números reais e dizer qual que vem antes de qual,
Usando essa função injetora, você consegue transportar essa ordem do seu conjunto dos números reais para o seu conjunto de pedaços, para o seu conjunto de elementos dessa família A. Certo? Então você consegue ordenar os elementos dessa família. Pode ser que não tenha nada a ver com a ordem que você tem do conjunto dos números reais, mas o importante é que você consegue comparar. Esse conjunto, esse pedaço aqui, ele está à esquerda desse outro pedaço aqui. É só isso que você precisa. Tá? E daí a gente vai olhar para o seguinte conjunto. Vamos pegar o conjunto de todos os caras do intervalo de -1 até 1. Tais que a classe de equivalência, a sacola onde eu botei esse cara, ela está à esquerda da sacola onde eu coloquei ele com o sinal trocado. Tá bom? Então, a classe de equivalência do x, nessa ordem dos elementos de A das classes de equivalência que eu fiz, ela está à esquerda da classe de equivalência do menos x. Isso pode acontecer. Assim, vou pegar todos os x que satisfazem isso, vou jogar numa sacola, vou chamar ela de x. Se eu pegar um x e ele não satisfaz isso, ele não entra na sacola. Tudo bem? E daí, bom, a gente está supondo que todo subconjunto de R é mensurável, né? Então, esse cara aqui ele tem que ocupar um espaço. Ou seja, ele tem uma noção, comparativamente, de comprimento que eu posso atribuir a esse número. Então, a esse conjunto. Então, esse conjunto tem um número associado que faz o papel de quanto espaço ele ocupa, qual que é o comprimento dele, qual que é a medida dele. Tudo bem? E daí vai dar ruim. Porque, eu não sei o quanto vocês são familiares com a ideia de conjunto mensurável, mas vamos só algumas consequências de o que acontece com os conjuntos que são mensuráveis, né? Vamos só ver algumas coisas que a gente vai precisar usar aqui no argumento. Então, se você tem um conjunto mensurável, a medida dele, o espaço que ele ocupa, não vai mudar se você escorregar ele para a esquerda ou para a direita, pensando na reta, né? Escorregar ele para a esquerda ou para a direita, ou se você refletir ele. Ele vai continuar ocupando o mesmo espaço que ele tinha antes. Tudo bem? Você não esticou, nem puxou, nem nada. Você só mandou de um lado para o outro ou refletiu. Então, ele ocupa o mesmo espaço que ele tinha antes, se você fizer alguma dessas duas coisas. Tudo bem? E daí, uma outra coisa que você tem é que se você tiver uma sequência de conjuntos mensuráveis e eles são 2 a 2 disjuntos, eles não têm intersecção. Eu não estou... gente... Esquece esse pontinho, finge que esse pontinho não está aí em cima da união, tá? Eu ainda não sei que eles são 2 a 2 disjuntos. Então, se eu tenho uma sequência de conjuntos mensuráveis e eu olhar para a união de todos eles, o espaço que essa união ocupa é menor ou igual que a soma dos espaços de cada um dos pedaços. Tudo bem? Por que é menor ou igual? Porque pode ser que eles tenham uma intersecção, né? Pode ser que eu tenha um pedaço de um conjunto e dê um outro conjunto que vem em cima, e daí eu estou contando 2 vezes aquele pedaço da intersecção, né? Mas justamente, se você tiver que eles são 2 a 2 disjuntos, então a medida não vai ser menor ou igual, ela vai ser realmente igual. Tudo bem? Então, se você tem uma sequência de conjuntos, eu consigo dizer quanto espaço cada um ocupa, então a união de todos vai ocupar um espaço que é a soma das medidas de todos eles. Tudo bem? Isso é razoável. Né? E, em particular, o conjunto dos números racionais vai ter medida 0. Você pensa, nossa, que estranho, né? Porque ele é infinito, ele está por toda parte, né? Em qualquer intervalinho que você pegar, tem um número racional lá. Pois é, mas acontece que ele é enumerável. Você consegue listar todos os números racionais? Então você pode escrever o conjunto dos números racionais como uma união enumerável de uma sequência de conjuntos que tem um elemento só. E um elemento só vai ter comprimento 0. Então, o espaço que o conjunto dos racionais ocupa na reta é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é 0. Né? Então, os racionais eles têm medida 0. Há quem interprete isso como sendo, se você pegar um dardo e você jogar na reta real, a chance de você acertar no número racional é 0. Então, você sempre acerta o número irracional. É um jeito de pensar, tá bom? Mas, enfim, os racionais eles não ocupam espaço. Essa é a ideia que a gente tem. E uma outra coisa é que o que você quer que a medida do seu conjunto satisfaça? Se ele ocupa um certo espaço, se eu tenho o conjunto E, que ele ocupa um espaço que é um número real alfa, digamos alfa igual a 5, então esse cara ele tem medida 5, ele está ocupando um comprimento que corresponde a 5 na minha reta. Então eu consigo aproximar esse conjunto por cima com uma sequência de intervalos com extremos racionais
que faz o seguinte, né? Eu consigo cobrir o meu conjunto com essa sequência de intervalos racionais, e além disso, a soma dos comprimentos desses intervalinhos racionais, ela vai ser... Eu consigo fazer com que ela seja tão próxima da medida do meu conjunto quanto eu queira. Então, para qualquer númerozinho positivo que eu pegar, não interessa quão pequeno ele seja, eu consigo uma sequência de racionais que cobre, uma sequência de intervalos com extremos racionais que cobre o meu conjunto, mas que ele cobre, assim, ele cobre passando a medida dele só um pouquinho. Então, não interessa quão pequeno seja essa margem de erro que eu tolero, eu consigo achar uma sequência de intervalos com extremos racionais que se ajusta ao meu conjunto e deixa sobrar só uma margenzinha com essa margem de tolerância que eu deixei. Tudo bem? Isso é propriedade bastante fundamental que a gente vai precisar usar aqui. Tá bom? Então, assim, conhecimentos gerais sobre conjuntos mensuráveis, essas propriedades elas sempre são válidas. Tá? E é elas que vão garantir que vai dar ruim. Tá? Por causa do seguinte, então voltando, né? Quem que era o conjunto que a gente tinha? A gente tinha feito uma ordem linear em cima daquela relação de equivalência, né? Os caras do intervalo de -1 até 1, a diferença entre eles é racional. Se eles estão na mesma classe de equivalência, quer dizer que a diferença entre eles é racional. E daí a gente tem uma ordem linear e repara o seguinte, todo número que está no intervalo de -1 até 1 e que satisfaz aquela condição lá, né, que é a classe de equivalência do meu x, está à esquerda da classe de equivalência do menos x, ele tem que ser um número irracional. Por quê? Porque se ele for racional, bom, se x é racional, menos x também é racional, então eles estão na mesma classe de equivalência, porque daí a diferença entre os dois vai ser racional, certo? Então, se aquela classe de equivalência, a do x, é menor que a do menos x, em particular não é a mesma, então esse número tem que ser irracional, tá bom? Então essa é a primeira observação. E o que a gente afirma agora é o seguinte, se você pegar qualquer intervalinho aberto, dentro desse intervalo -1, que tem extremos racionais, então o pedaço do x que está dentro desse seu intervalinho, ele ocupa um espaço que é exatamente metade do espaço que seu intervalo ocupa. Bem, é isso aqui que vai acabar com tudo, por causa do seguinte, né? Vamos ver, por que isso aqui é verdade? A primeira coisa repara que se você... O que é essa função aqui? Imagina que seu intervalinho com extremos racionais, ele tem extremos a e b, tá bom? Então, vamos considerar a função que vai refletir os elementos desse intervalo com relação ao seu ponto médio, né? Essa função, se você fizer a conta, ela é a função que leva x em a mais b menos x. Você pode pensar, isso aqui o que é? Eu peguei o x, eu mandei no menos x, então eu refleti com relação ao zero, e depois eu somei a mais b. E daí, por que isso faz o intervalo cair justamente em cima de onde ele estava? Bom, é só você perceber que essa função manda o a em b e o b em a. Tá bom? Então, essa função realmente ela reflete as coisas e escorrega de maneira a fazer a imagem cair justamente em cima do intervalo que você tinha. Então, na prática, é a mesma coisa que eu refleti os elementos do meu intervalo com relação ao ponto médio dele. Tá bom? E daí, a coisa legal é que se eu pegar o conjunto de todos os elementos de x que estão nesse intervalinho i, e eu ver onde que a f vai mandar eles, ela manda eles exatamente no complemento do meu conjunto x lá dentro, tirando os racionais também, porque lá dentro não tem nenhum racional, né? Então, por que isso é verdade? O que você tem que perceber é que assim, se eu tenho um número irracional no intervalo i, o que a f faz com ele ela manda o x em a mais b menos x. Acontece que a mais b é racional. Então, a classe de equivalência do a mais b menos x é a mesma coisa que a classe de equivalência do menos x. Que a diferença desses dois caras é a mais b, que é racional. Então, essa classe de equivalência é a mesma. E daí, o que acontece o seu xzinho está no seu conjunto xão, aquele, se a classe de equivalência do xzinho está à esquerda da classe de equivalência do menos x, e isso é a mesma coisa que eu dizer que a classe de equivalência do menos f de x está à esquerda da classe de equivalência do f de x. Isso aqui é exatamente a condição, isso aqui garante que o f de x não é um elemento de x. Então, você pega um irracional do seu intervalinho, se ele está em x, a imagem dele não está em x. E se ele não está em x, a imagem dele está em x. É isso que vai acontecer. Ou seja, a sua função ela pega os caras de x, os irracionais do seu intervalo,
e ela manda eles exatamente no complementar deles. Né? Se você pensar só nos números irracionais que estão nesse intervalo, você vai levar no complementar do x, com relação a esses irracionais. E daí, porque essa função satisfaz isso, quando você olha a medida do complementar desse conjunto, x unido com os racionais, vai ser a mesma coisa que a medida da imagem desse conjunto pela f. E daí você pode quebrar o seu intervalo como, eu pego no meu intervalinho i os caras que estão em x, os caras que não estão em x e os racionais. E isso aí você quebrou o seu intervalo em 3 pedaços que são 2 a 2 disjuntos. Então a medida do seu intervalo, que é o comprimento dele, vai ser a medida do primeiro, que é o i inter x, vai ser a medida do segundo, que só tem números racionais, então vai dar 0, e vai ser a medida do terceiro, que é igual à medida do primeiro. E daí a conclusão é que a medida do seu i inter x vai ser exatamente metade do comprimento do seu intervalo. Tudo bem? E por que isso é um problema? Isso é um problema? Quer dizer, por enquanto você está feliz, né? Porque você mostrou o que você queria. Você está mais feliz ainda. Você está duplicando coisas aqui. Mas, o que acontece? Acontece que, olha só, se o x tem medida alfa, bom, primeiro a gente tem que ter medida positiva, né? Porque se em qualquer intervalo ele ocupa um espaço que é metade do intervalo, você pega o intervalo de comprimento 1, ele vai ocupar espaço meio. Então eu tenho gente, ele ocupa um espaço que é maior que 0, né? Então, se a medida dele é um certo número alfa, que é maior que 0, se você pegar aquele epsilonzinho, aquele lá que você faz o ajuste por cima, quando você pega intervalinhos de comprimento de extremos racionais, se você pegar um epsilon que é menor que esse alfa, mas ainda é maior que 0, daí, bom, porque o cara é mensurável, você consegue cobrir ele com uma sequência de intervalinhos com extremos racionais e que, assim, cobre, mas somando comprimentos que dão só um pouquinho mais do que a medida dele. No caso, só um pouquinho mais quer dizer menor que a medida dele mais esse epsilonzinho que você pegou. E daí vai dar ruim, né? Por quê? Porque daí, como esses intervalos, eles cobrem o x, a medida do x vai ser menor ou igual que a soma das medidas do x intersectado com esses intervalos, só que em cada um deles, essa medida é metade do comprimento do intervalo. E daí, quando você soma os comprimentos dos intervalos, bom, eu sei que dava menos que o alfa mais o epsilonzinho. Então vai dar, como eu estou somando as metades dos comprimentos, vai dar metade do alfa mais o epsilonzinho, que é menor que alfa, porque o epsilonzinho é menor que alfa. E daí você chegou num problemão, porque você chegou que alfa é menor que alfa. E daí não dá. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que o x não pode ser mensurável. Né? Se o x fosse mensurável, a gente teria um problemaço. E o que fez? Qual foi a grande consequência aqui? A grande consequência é que se o x fosse mensurável, a gente teria justamente que o tamanho do A, né, a quantidade de pedaços seria maior que a quantidade de R. E isso é meio indesejável. Né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Os conjuntos não mensuráveis são nossos amigos. Por mais que você fale, esse cara é bizarro, eu não gosto dele, porque ele permite, eu quebrei a minha esfera numa quantidade finita de pedaços e remontei e deu 2, meu Deus, socorro, horror. Não bote a culpa nos conjuntos não mensuráveis, porque eles estão ali para te ajudar. Bom, essa é a moral da história. Então, você anda escolher nosso herói, porque ele garante que existem esses conjuntos não mensuráveis, que garantem que o mundo gira redondo, porque você não consegue quebrar conjuntos numa quantidade de peças que é maior do que a quantidade de elementos do seu conjunto. Então, o que você anda escolher, em um certo sentido, ele garante que o mundo gira redondo e o seu universo funciona bem. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha que falar, na verdade. Não sei se eu fui muito rápido. Você falou que era meio que meia hora, então deu 30 minutos. Aqui tem umas referências, né? Eu acho que os slides vão ser disponibilizados em algum lugar, então se alguém tiver mais curiosidade, pode procurar aí. E é meio que isso. Então, obrigado pela atenção.